Olá, bem-vindos. Estamos abrindo mais um Panorama DeBiase. É um espaço dedicado ao empresariado, no qual falamos de assuntos extremamente importantes para os seus negócios. Tenho convidado um grande amigo de longa data, Eduardo Copaiolo, consultor, e hoje vamos falar das relações entre pessoas e organizações. Obrigado, Luciano, pelo convite. Falando rapidamente de uma trajetória de 40 anos profissional, eu comecei na área de tecnologia, na Natura, e depois fui escolhido no programa de trainees da IBM, comecei na área de marketing, fui para o grupo de consultoria executiva, fiquei 5 anos, e depois na Pricewaterhouse, até quando eu abri minha própria empresa de consultoria, a PeopleSite, que foi como nós nos conhecemos. Eu posso, de fato, resumir a minha vivência. Eu sou um pensador das questões organizacionais, com um foco específico nas questões da experiência do indivíduo dentro das organizações. Decorrente dos seus pensamentos, né, Eduardo? Eu apresento a vocês, né, que acompanham o Panorama DeBiase, dois livros, né, de autoria de Eduardo Copaiolo. O primeiro é Contratos Preguiçosos, que está em versão em hard copy, como aqui, e também na versão digital. E essa última obra, né, Liderando e Administrando segundo a Bíblia, que foi lançado esse ano, né, Esse Eduardo? ano. No começo desse ano. São duas obras extremamente interessantes, principalmente para vocês que estão lidando com pessoas e lideranças no mundo dos negócios. Obrigado. Bom, Eduardo, a gente está vivendo num momento bem diferente já há algum tempo, né? Há 4 anos desde a pandemia. Eu costumo dizer que existe aí um corte na humanidade recentemente, que é o antes pandemia e Pré e pós-pandemia. pós. E aí, dentro desse cenário, como você vê a situação das relações do trabalho, na mudança da questão do trabalho híbrido, presencial, e quais você vê como benefício ou os problemas que você enxerga nesse novo cenário de trabalho? Não, perfeito. Eu acho que você aplica muito bem os termos, né? Eu acho que, de fato, o ambiente de trabalho mudou radicalmente com a pandemia, que nos levou de volta para casa, mas eu acho que esse tempo já passou. Então, a gente tem que pensar também que nós somos pós esse efeito e temos que reconsiderar como é que a gente está lidando com o ambiente organizacional. Eu acho que, obviamente, por questões sanitárias, a gente precisou fazer isso, né? E também isso gerou uma mudança radical de cultura, porque as pessoas também entenderam ou perceberam aquilo que era fato, que elas estavam consumindo um tempo significativo das suas vidas no trânsito, né? Em trânsito, né? Entre as suas residências e as suas casas. Mas isso mudou, e isso está mudando, e nós temos que recuperar o ambiente organizacional. E a gente não tem cultura sem proximidade. Uhum. Então, por mais que se tente compensar isso por uma constância de relacionamentos virtuais e que você ainda consiga manter uma proximidade, a proximidade física é essencial. Se observa muito na nova geração, né, que começou a trabalhar nesse período, né, a gente tem percebido aí umas das questões desafiadoras é essas pessoas entrarem na cultura organizacional, Uhum. né? Como estratégia que as empresas têm que trazer, porque às vezes é muito difícil você colocar uma equipe 100% presencial diante de desafios como cidades grandes como São Aham. Paulo, Rio de Janeiro, são lugares que a gente chama de caóticos, né? Aham. Como balancear talvez a questão de bem-estar do colaborador com a questão da necessidade da cultura organizacional? Olha, para ser absolutamente sincero, você falou de bem-estar, a gente não pode ter como objetivo algo que jamais existiu. Ou seja, aquilo que é bom custa. E ou custa para você ou custa para o outro. Ou seja, a gente não vai aprender sem dedicar tempo em banco de escola, em leitura, em comunicação, em relacionamento. O mesmo vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. Há determinados desafios que são insuperáveis. Insuperáveis. Essa questão de
ok, você tem localidades mais complexas, elas merecem ser avaliadas caso a caso, tanto a complexidade da organização, a complexidade do local onde ela opera, a característica de cada público, eu estou falando isso individualmente, né? A Lúcia mora a 50 quilômetros da sede, a questão é, faz sentido ou não que a Lúcia venha todo dia, ou que ela trabalhe para nós ou não, então cada caso deve ser discutido, mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, trabalhar dá trabalho. Mas aí você não vê também uma diferença que pode ocorrer pelo modelo de negócio? São modelos de negócio que se adaptam mais à questão de trabalho híbrido, ou remoto, ou modelos de negócio que realmente, olha, não há como, temos que estar aqui todo dia? Eu acho que a resposta está na pergunta, é exatamente isso. Eu acho que a história que circulou esses dias, a gente nunca sabe se isso é historinha, se é brincadeira, se é piada ou se é verdade, mas como nós estamos falando de alguns bilhões de pessoas, né, na face da Terra nesse momento, provavelmente isso possa ter acontecido, que era o caso da recepcionista que queria trabalhar remoto. É, O motorista do caminhão também não trabalha remoto, apesar de estar exatamente. sempre remoto, né? O piloto do avião tem que estar dentro do avião, Sim. não é isso? Ou seja, a atendente da companhia aérea tem que estar lá no saguão do aeroporto. Então, cada característica de organização e cada característica de função precisa ser considerada. Manter cultura, desenvolver cultura exige essa proximidade e eu sou completamente adepto de que essa proximidade é física. Até porque a gente está falando ali de um relacionamento de longo prazo, né, Eduardo? É diferente você usar tecnologia de trabalho remoto Uhum. para contato com novos clientes ou tratamentos assim esporádicos, contatos esporádicos, né? Quando a gente fala de uma organização, estamos falando ali é quase como um país, né? Cada um com a sua Uhum. cultura, cada organização com seus valores, Uhum. e fica difícil você transmitir valores à distância. Nós temos que voltar. Eu gosto muito do conceito de voltar ao básico. É divertido, é desafiador, é curioso você querer criar algo absolutamente novo. Mas a história da humanidade está registrada em 6.000 anos. E a gente foi comunitário, tribal, Sim. regional, praticamente até a pandemia. E tem Então, exemplos até, né? Eu estava lendo uma reportagem muito interessante e que as pessoas que estavam trabalhando em home office por muito tempo, começando a pegar seus carros e andar 30 minutos para ver pessoas, para ver aham, sociedade, para ver a aham. cidade, simplesmente indo a lugar nenhum. E essa necessidade de interação é insubstituível, né? Eu não quero deixar como um tom tão negativo assim. A gente falava há pouco a respeito do meu trabalho em escala global. Eu estou em São José dos Campos, estava falando com o head da operação que fica na Itália, falando com uma colega que, apesar de mexicana, fica na Itália para a gente tratar de uma oportunidade de negócio na Costa Rica. Cliente na Costa Rica, eu no Brasil e 2 colegas na Itália. Mas isso é um fato. Então, não existe esse escritório mundial em que a gente possa se encontrar. Mas isso são mais exceções do que a regra. Que bom que a gente tem a capacidade hoje de trabalhar dessa forma virtual. Agora, numa operação típica, padrão, a gente tem que voltar a É, pensar na eu, questão eu presencial. acho que essas soluções, né, de ferramentas virtuais, né, como eu falei, é uma ferramenta de trabalho, Uhum. né? Você tem que saber a forma correta de utilizá-la. E às vezes você utilizar, né, como a gente até começou um pouquinho antes, falando, usar uma chave de fenda para pregar, colocar um prego na Uhum. parede, não vai funcionar. Então, é saber exatamente, né, quando realmente uma questão de remoto funciona, uma questão presencial traz mais resultado. E eu também, a gente tem observado, né, dentro do nosso mundo empresarial, uma queda, é, vamos falar de uma certa forma, de qualidade nos profissionais que estão entrando. Muitos desses profissionais foram educados remotamente Uhum. durante 2 anos, pelo menos, né? E como você vê essa situação desses profissionais vindo para o mercado de trabalho? Você entende que há uma deficiência mesmo dessa falta de relação interpessoal, inclusive no ambiente de educação? Absolutamente sim. Absolutamente sim. Simplesmente porque alguns atributos humanos são absolutamente demandantes da experiência. Eu posso
saber intelectualmente o que é o amor e a saudade, mas se eu não experimentar nenhum nem outro, eu simplesmente não tenho a completa compreensão da vivência desse aspecto humano. A vida no trabalho em comunidade passa por esse mesmo desafio, esse mesmo paradigma. Nos resta fazer, de novo, voltar ao básico. Voltar ao básico. Ou seja, para todo mundo? Não, mas para um grande número de pessoas, certamente assim será. Essa é uma visão minha exclusiva, nem de longe. Grandes corporações já entenderam isso e já estão fazendo esse movimento. Eduardo, considerando então que nós passamos por essa dificuldade, a humanidade toda passou, né? Foi uma coisa que todos sofremos juntos no mundo inteiro, né? E estamos diante de um novo caminho, um novo desafio, né? Como você vê a tendência nas organizações, né? Como você vê que elas vão caminhar nessa relação e trazendo a manter a questão de cultura empresarial, as suas visões, os valores das organizações, conseguindo ali trazer o melhor, buscar extrair o melhor das pessoas no ambiente de trabalho. Você vê uma volta ao que já tivemos antes da pandemia? Eu acho que tem muita coisa na mesa agora, né, Luciano? Para começar, a IA, que, como a pandemia, muda todas as regras do jogo. A gente tem que reler a nossa operação, o que a minha organização faz, o quanto disso terá apoio da IA, o quanto eventualmente pode ser radicalmente substituído pela IA, a característica dos profissionais com essas tecnologias avançadas, né? Nós estamos chegando ali no limite da competitividade entre a capacidade de inteligência humana e de uma ferramenta tecnológica. Esse é um desafio, o desafio do híbrido para o remoto é outro, a destruição, né, quase completa das barreiras, ou seja, você vai ter que, como eu falava agora há pouco, buscar recursos, talentos, conhecimentos em qualquer região do globo. Essas relações não são necessariamente fixas, ou seja, é o consultor, é o conselheiro, é o expert que vai trabalhar contigo um mês, uma hora, um ano, mas isso é muito amplo. O que se diz haver, e eu discordo, uma escassez de talentos, porque na verdade a gente está ignorando a quantidade de pessoas com altíssima capacidade de entrega que está em casa de pijama, ou seja, o que está na moda, e eu digo está na moda agora, é realmente a discussão de estresse e qualidade de vida, né? Isso sempre existiu, é outra coisa que a gente tem que endereçar. As notícias que vêm do mercado são alarmantes, então é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, ou seja, há muitos desafios. Eduardo, agradeço a sua presença, foi um papo maravilhoso. Obrigado. E sempre aprendo com você, esses 20 anos de Da mesma amizade. forma. E acredito que a nossa audiência teve um grande aprendizado hoje com você. Obrigado, eu que Obrigado, agradeço. Eduardo. Me chame e eu virei todas as vezes.